Olá pessoal, essa aula ela tem o objetivo de fixar os conceitos referentes ao uso de simbologias para produzir projetos de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Então, é uma aula que ela está atrelada a um exercício de prática, né, de fixação, e ela é toda baseada na extinta NBR 5444. Por que a gente vai usar uma norma extinta? O motivo de usar essa norma é porque, primeiro, é uma norma muito simples de se utilizar. Segundo, é uma norma que você vai achar em praticamente todos os livros didáticos a respeito do assunto. Então é fácil de se encontrar referências para se desenvolver o estudo a respeito do assunto. E, além disso, se você entende o uso dessa norma, você consegue expandir isso para outras normas, como é o caso da internacional. Então trata-se de uma norma conveniente para a aprendizagem do uso de simbologias de instalações elétricas. Tá? Então essa primeira parte do vídeo ela vai focar em explicar a proposta, né? Explicar o exercício e desenvolver a instalação da parte de tomadas desse projeto. Então esse projeto ele é baseado na instalação de interruptores simples, um interruptor three-way, né? Um par de interruptor three-way ou paralelo, e tomadas. Essa primeira parte vai focar na explicação do projeto e na instalação de tomadas. Então vamos lá. Então o que a gente tem aqui é um pedaço de uma planta baixa de uma residência. Tá? O objetivo aqui é ser bem simples mesmo. Em que a gente tem algumas lâmpadas já posicionadas, interruptores e tomadas. Tá? E a ideia vai ser o seguinte. Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Esse projeto ele vai ser formado por um primeiro circuito, circuito 1, que é o circuito de iluminação. Tá? Então, o circuito 1 será meu circuito de iluminação. Isso viria, tradicionalmente, lá da sua tabela de divisão de circuitos. Tá? E eu estou definindo aqui, para esse exercício, que todas as minhas lâmpadas são de 100 watts. Tá? Em seguida, eu vou ter o circuito 2, que vai ser meu circuito de tomadas de uso geral. Tá? Aqui eu não tenho uma cozinha, então posso agrupar, nesse caso, todas as tomadas no mesmo circuito. Mais uma vez, eu estou definindo aqui que todas as tomadas são de 100 watts. Finalmente, eu defino que todas as bitolas são de 2,5 milímetros quadrados. De onde eu tiraria isso em um projeto normal? Da tabela de divisão de circuito. Tá? Então eu teria feito ali meu cálculo de iluminação, minha divisão dos circuitos. Tá? E no caso as bitolas elas seriam calculadas ali. O interessante é que eu só consigo calcular a bitola do meu circuito, dos meus condutores, depois de fazer a representação gráfica e a distribuição dos circuitos por conta dos fatores de correção. Tá? Mas aqui a gente já está assumindo... como o objetivo aqui é trabalhar com a simbologia, a gente já está assumindo, já está definindo essa bitola de 2,5. Tá legal? Então vamos lá. A proposta aqui é começar com as tomadas. Começar com as tomadas de uso geral. Legal? Eu sempre falo para quem está iniciando o trabalho com instalações elétricas, para tentar visualizar o que está sendo feito. Não adianta tentar criar uma simbologia se você não sabe o que você está instalando, você vai errar. Então, uma maneira muito recomendada de se iniciar o processo é observar o equipamento que a gente está querendo fazer a instalação. No caso, seria uma tomada de uso geral simples. Né? Então, eu recomendo sempre trabalhar observando uma representação multifilar do que a gente está trabalhando na forma unifilar. Então, vamos representar aqui uma tomada multifilar, uma representação multifilar de uma tomada de 3 pinos, né? A padrão atual. Então a gente vai ter aqui uma tomada, a gente poderia estar olhando a parte de trás da tomada, teria 3 parafusos para fazer a conexão dos condutores, e ali disponível eu teria a fase, que estou representando de vermelho, o neutro, o condutor de neutro, que estou representando de azul, e o condutor de terra, que aqui eu estou representando de verde. Então o multifilar ele me indica o seguinte, em um desses pontos eu vou ter que conectar minha fase. Então no caso aqui eu vou trazer esse condutor fase para um das conexões da minha tomada.
Em seguida, eu vou fazer a conexão do meu neutro para o outro conector da minha tomada. E finalmente, eu vou ligar meu condutor de proteção, terra, a minha conexão do meio. Então, muito simples, essa é a forma que a gente faz a representação de uma tomada. Faz a conexão de uma tomada, desculpa. Então, vamos transportar isso para o projeto. Então, eu sei que onde eu tiver tomada, que são esses pontos aqui, eu vou ter que levar uma fase, uma terra e um neutro. Então, de cara, eu já posso representar aqui na saída do meu quadro, né, um neutro, está saindo um neutro, uma fase e o terra. Então, começa a observar para onde que eu vou levar esses condutores. Então, quando eu faço essa representação aqui, eu estou indicando que dentro desse eletroduto eu tenho um condutor neutro, um fase e um terra. E ele está chegando nesse quadro, nessa caixa de distribuição aqui, que também é uma lâmpada. Tá? Então, agora eu vou ter que pensar para onde que eu vou levar esses condutores. Então, eu tenho uma tomada aqui, eu sei que eu tenho que levar uma fase, um terra e um neutro para essa tomada. Então, eu continuo a representação. Então, aqui eu vou ter um neutro. Aqui eu vou ter uma fase. E eu vou colocar meu terra aqui. Tá? Então, consegui trazer fase, neutro e terra para conectar nessa tomada. Acontece que eu também tenho tomadas em outras partes da residência. Então, aqui dentro, além de fazer essa movimentação do condutor para cá, eu tenho que fazer uma derivação, tá? E transmitir esses condutores também para cá. Essa fase, esse neutro e terra, para outros pontos da residência. Para facilitar a representação, eu vou fazer uma linha de chamada aqui, tá? Que é onde eu vou representar esse circuito. E vou continuar. Então, mais uma vez, o neutro, a fase e o terra. E eu vou trazer para essa tomada aqui no caso. Então, de novo, neutro, fase e terra. Conectei nessa tomada. Quero trazer para cá. Então, represento aqui o neutro, a fase e meu terra. Observe que essa representação ainda não está completa. Eu ainda vou trabalhar alguns detalhes nela. Continuando, quero trazer para cá. Então, eu vou com o meu neutro, minha fase, meu terra. Conectei nessa tomada. Aqui também vai ter que ter a derivação, porque parte do circuito vem para cá e o outro vem para cá. Vou fazer uma linha de chamada aqui só para facilitar minha vida depois. Tá? De novo, vou colocar aqui um neutro, uma fase e um condutor terra. Tá vindo para cá, vai passar direto por essa caixa de distribuição. E aqui eu vou fazer outra linha de chamada e representar meu neutro, minha fase e meu terra. Muito bem. Está completo o circuito? Eu já levei meu condutor neutro, fase e terra para todo mundo que precisava receber. Então, lembrando que eu tenho que levar para as tomadas. Ainda faltam alguns dados aqui. Primeiro, sempre que você representar um condutor dentro do eletroduto, você tem que falar de que circuito ele pertence. Como esse grupo de condutores pertence ao mesmo circuito, eu posso fazer a numeração do circuito completa em cima deles. Isso já identifica que todos eles pertencem ao circuito 2, que é o meu circuito de tomada. Circuito 2 e circuito 2. Além disso, a gente falou aqui que nossas bitolas são de 2,5. Então, eu sou obrigado a representar embaixo do símbolo dos condutores qual a bitola daquele condutor. Observe que eu faço um 2,5 ponto, esse ponto já indica milímetros quadrados, eu não preciso escrever milímetros quadrados. Vocês vão ver que a representação de projeto elétrico ele fica muito bagunçado fácil. Então, todo espaço que eu conseguir economizar, facilita. E aqui 2,5 ponto. Ótimo. Então, todos os meus condutores estão identificados. Observe que, em representação de tomada, não existe a presença do retorno.
o retorno ele só surge se há controle. E se não há retorno, não existe aquela letra indicadora de controle aqui, como eu vou mostrar mais à frente. Então, os condutores estão representados corretamente. Falta identificar as tomadas. Sempre que você tiver uma tomada, você tem que identificar qual o circuito dessa tomada. No caso aqui eu ponho entre essas duas barras para indicar o que esse número se refere à tomada, ou seja, ponto final de uso, e a potência. A gente falou que era a potência de 100 watts. Então aqui 2, 100 watts, ou volt ampere, 2, 100 watts, aqui 2, 100 watts. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Acho que eu não me esqueci de ninguém. Então, feito isso, a gente tem feito toda a representação do circuito de tomada. Tá? Então, o passo seguinte é passar ao circuito de iluminação, que eu vou apresentar no vídeo 2 desse exercício. Importante, gente, por mais simples que seja, pratique olhando o multifilar, que você não erra.